Edu, sobre o Mister Olímpia de 2014, eu acho que todos concordam que foi um resultado muito polêmico, muito discutível. Sempre que surge vídeo ou foto de poses, a gente consegue enxergar você vencendo em várias poses o flex. Eu queria que você nos contasse como foi a experiência daquele dia, se no momento que te colocaram no centro do palco, você pensou ali que estava com a mão no título mesmo. Como é que foi a emoção naquele dia de estar no centro do palco, no topo do mundo, competindo contra os melhores e representando o Brasil? Como é que foi a emoção para você? Cara, foi... Eu achei que ele ganhou. Eu, Lee Priest, Flex Wheeler e Sean Ray achamos que ele ganhou. Então não é só os brasileiros, não. Tem muito americano que achou que ele ganhou aquele ano. Sim. Cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida, sem dúvida nenhuma. É aquele tipo de dia que tu acorda e tudo dá certo. Eu não estava nem um pouco emotivo, eu estava com sangue nos olhos, assim, a faca nos dentes. Acordei e fui pro palco, aqueci, e aquele dia eu tinha percebido uma coisa diferente. O José Raymond, o Guy Sterino e o Flex Lewis, eles não estavam junto comigo no backstage. Eles estavam muito conversando entre eles ali, e eu senti uma vibe um pouco ruim, e aí eu pensei, puta, deve ser porque eu tô muito bem. E aí eles estavam muito comentando entre eles, assim, e, cara, tu percebe, o cara percebe quando tá se sentindo ameaçado, e eu percebi, aquilo ali me deu muita energia, me deu muita vontade, eles não percebiam que eu estava me alimentando justamente daquele sentimento de fragilidade ali. E, cara, quando eu subi no palco, que eu fui na ponta, aí aos pouquinhos eu fui indo para o centro do palco, de repente, quando o Steve pediu para eu trocar de lugar com o Flex, cara, e aqueles brasileiros na feira, cara, de repente eu escutei um assim, vai Corinthians, eu, meu Deus do céu, cara. Da hora. Cara, quando eu escutei assim, vai Corinthians, eu tipo, zerei a vida em Las Vegas, no meio do Olímpia. Cara, aquilo ali me deu foi uma loucura, cara, assim, cara. Incrível mesmo. Eu não tava sentindo o meu próprio corpo, assim, foi uma coisa inesquecível, cara. Eu tava, sei lá, eu tava possuído por alguma coisa, assim, e as pessoas gritando, Correia, Correia, tanto de manhã quanto na arena. Na arena mesmo foi muito incrível. Eu nunca vi, cara, eles gritarem o nome de um atleta. Normalmente, assim, o americano é muito contido, né, cara, para torcer, muito diferente do brasileiro. É só a gente lembrar do Rafa no Arnold do ano passado aqui, cara. Eu me emocionei assistindo. Foi incrível, cara. Foi algo que a gente nunca viu. Acredito que nem o próprio Arnold tinha visto isso. E realmente, cara, o próprio UFC também, né? A gente tem uma cultura de torcida muito grande. E, cara, quando eu vi na arena os brasileiros gritando em coro, correr, correr, e os americanos também gritando junto, cara, aquilo ali foi assim. E eu olhava pro Flex, eu percebia, cara, uma fragilidade nele, um medo. E na hora que o Bob chamou a gente pro centro do palco para poder fazer aquele suspense na entrega do prêmio, eu lembro que ele baixou a cabeça, cara. Essa foto é muito simbólica para mim. Ele baixou a cabeça assim, e eu falei, eu não vou baixar a cabeça, cara, eu vou ficar olhando para cima o tempo inteiro. E aí eu mantive a postura assim, fiquei olhando para cima, cara. Só que chegava uma hora que eu não conseguia mais controlar minha respiração, meu abdômen começou a mexer, eu comecei a ficar ofegante. E aí, quando ele falou que o Flex tinha vencido, o Flex caiu no chão, eu abracei ele e falei para ele que eu reconhecia a vitória dele e que eu reconhecia ele como legítimo campeão daquela noite, porque eu estava muito contente com o que eu tinha realizado ao longo daquela preparação. Eu fiz uma cirurgia de reconstrução do tríceps em outubro, dia 12 de outubro, e eu estava competindo em setembro, eu não tinha nem completado um ano de cirurgia, eu estava do lado do Flex em cima do palco, com ele todo tremendo ali, e, cara, aquilo ali para mim foi uma sensação indescritível, assim. A verdade é que eu não fiquei chateado por ter ficado em segundo, porque na minha cabeça eu pensei assim, esse é só o primeiro ano de muitos que eu ainda vou colar do lado dele. Só que, infelizmente, eu não consegui dar continuidade, né? E aí, nesses anos que eu não consegui dar continuidade, que eu comecei a ficar um pouco triste por não ter vencido. Porque se eu tivesse vencido, eu teria um título de Mister Olímpia, né, para o resto da vida. Então, eu fiquei muito mais chateado ao longo dos anos do que naquele momento específico. Definitivamente uma das decisões mais controversiais. Eu não tenho medo de afirmar publicamente que eu acho que naquele dia
você estava melhor do que o Flex. Mas você está... Uma das coisas que eu acho bem legal sobre o Eduardo Corrêa perdeu mais uma decisão polêmica em Nova York. Ele foi em Porto Rico uma semana depois e ganhou aquele campeonato. Então a gente olha para os atletas e a gente vê... Tem atletas que ganharam muitos títulos, que ganharam o Mr. Olímpia muitas vezes, né? Mas tem atletas que inspiram nós, mas mais do que alguns Mr. Olímpias, né? Você vê o Jay Cutler. O Jay Cutler foi desprezado quando ele perdeu o Olímpia. Realmente desprezado. Eles não acreditaram nele e ele voltou em 2009 e ganhou. Se você vê, o Eduardo Corrêa se tornou tão popular depois de 2014 que talvez ele tenha se tornado mais popular que o Flex Lewis, porque naquele dia ele foi o que a gente chama aqui nos Estados Unidos The People's Champ, o campeão do povo, né? Ele se tornou o campeão do povo. Não tinha jeito de negar. Então, às vezes a sua carreira acontece de maneiras diferentes, mas foi naquele dia, naquela derrota de segundo lugar, que o povo, que até o público americano falou, não, para mim ele é o campeão. E o Tinho Lima, sua última pergunta para a lenda Eduardo Corrêa. Hoje, infelizmente, não deu para fazer todas, mas eu vou fazer uma que sempre me questionei, por conta eu sou muito fã do Eduardo. E eu queria ver ele na Open. Isso aí sempre foi meu objetivo, assim, um dia eu vou ver esse cara na Open. E minha pergunta é, você participou de 2 competições na Open, que foi o Arnold e o Flex Pro. Numa você ficou em 10º, na outra você ficou em 5º. Eu, do Flex, eu discordei totalmente da colocação. O Lionel Baek foi o campeão. E eu queria saber de você, você é um cara que já venceu o William Bonac por 2 ou 3 vezes, né, quando ele era 212, e ele migrou para a Open e se deu muito bem. E eu acredito que da mesma forma você se daria. Eu queria saber de você, se você acha que se você continuasse na Open, você teria o mesmo sucesso da 212. Eu, particularmente, acredito que sim. Se você seria mais um Bonac que conseguiu, não tinha tanto destaque no caso do Bonac, e foi para a Open e hoje é, né, top 2 do Olímpia. Cara, é muito difícil dizer, mas o que eu posso dizer é que eu tenho uma estrutura óssea muito fina, cara, muito estreita, e eu acredito que isso é uma grande desvantagem na categoria Open. Na época que eu fiz o Flex Pro, eu fui muito criticado pelo árbitro central, no caso era o Steve, e ele falou assim, cara, tu tá louco, o que tu tá fazendo aqui? Tu é o rei da 202, na época virou 212, tu é o rei da 212, volta para lá. E eu lembro que numa conversa com o Bob, a gente estava na mesma empresa jantando e tal, e ele falou assim para mim, cara, os caras, eles vão te prejudicar na Open, eles não foram muito receptivos com a ideia de tu ir para a categoria Open, até porque tu está encorajando outros atletas a tomarem a mesma decisão que tu. Eu não acho isso uma decisão muito inteligente, talvez estrategicamente falando. E, cara, quando eu estava me preparando para o Nordic Pro, era um campeonato bem antes do Olímpia, caiu a minha ficha, assim, cara. Eu olhei o line-up e falei, cara, tem Roeli Inkler, tem esses caras, então, assim, realmente, cara, eu ia talvez, como o Terry que falou, eu iria ganhar uns campeonatos, talvez os small shows ali, alguns títulos como profissional, ok, mas eu não acredito que eu teria a mesma competitividade que eu tenho na categoria 212. Essa foi a razão maior por eu não ter investido na Open, por eu querer ser mais competitivo e não simplesmente ser mais um em cima do palco. Perfeito. Eduardo, antes da pergunta do Caramelo, a gente tem um sorteio aqui. Fala. Eu queria só fazer uma finalização que eu queria falar justamente isso, porque eu sempre tive esse pensamento, porque eu não me conformei quando eu vi ele ficando atrás do Michael Cafalianos no Arnold e do Flex, inclusive do Sean Roden. Na época, o Sean Roden estava no começo e no Flex, o seu shape estava sensacional. Então, eu sempre pensei isso. Eu acho que se ele continuar na Open, os caras vão meio que tentar fazer com que ele volte, porque criaram a 212, a 202, justamente para vocês que têm essa estrutura mais para 202.
Aí, isso aí esclareceu uma dúvida de um fã. Valeu, obrigado. Perfeito. É algo polêmico isso, eu concordo com o Eduardo, eu acho que ele fez o nome dele na 212, ele foi, sabe, a gente fala do Flex Lewis como o melhor 212, mas você tem que olhar para o Eduardo Correia e para o Harry Chopin como os 3 melhores físicos. Eu acho que o Harry Chopin em alguma ocasião ganhou do Flex Lewis, eu acho que o Eduardo Correia em algumas ocasiões ganhou do Flex Lewis. Eles são e esses 3 atletas poderiam ter ganho campeonatos na Open, como eu acho que aconteceria com o Eduardo Correia. Mas, cara, o Eduardo Correia teve uma carreira perfeita. Ele se tornou um mito no Brasil e nos Estados Unidos. Quando o cara ganha respeito dos americanos, os americanos são super patriotas. Eles querem que os americanos ganhem tudo. Quando um cara de outro país vai lá e tem o nome dele, todo mundo gritando Correia, Correia, é porque o cara é realmente bom. O Harry Chopin foi o campeão, o The People's Champion, o campeão do povo, entendeu? Eduardo Correia, a mesma coisa aconteceu. Quando isso acontece, isso, na minha opinião, é mais do que um Mr. Olímpia. Você conquistou o coração dos fãs. Isso vale muito, e isso o Eduardo conquistou dos fãs americanos, dos fãs mundiais e dos fãs brasileiros.